Boa noite, amados. Toma seus assentos. Glória a Deus. Eu estou aqui com o pastor Soares. Assim como nós convidamos e você aceitou o convite de estarmos aqui hoje. O pastor Soares é um grande amigo que a gente conheceu no início da nossa caminhada em fé. O pastor Soares tinha uma igreja de um lado e eu tinha uma igreja do outro lado. E o pastor Soares, Deus o levou para muitos lugares e eu perdi o contato com ele. Aí quando foi um dia, eu consegui o telefone dele, ele me disse assim: pastor, você ligou para mim, você pode ajudar um irmão assim, assim, assim? Falei, posso. Fui lá na casa daquele irmão e disse: olha, missão dada, missão cumprida. E nós começamos a comunicar. E um dia nós viajando para os Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, na Flórida, ele vai falar melhor para vocês o endereço e tudo mais depois. E aí eu liguei para ele, falei, nós estamos indo para a Flórida, vamos passar aí. Aí nós tivemos uma comunhão muito rápida e ele foi muito gentil conosco. Ele estava no meio de muitas tarefas, mas ele levou nós num bom hotel, colocou nós naquele hotel. E quando nós fomos acertar de manhã, ele já tinha pagado todo o hotel para mim, para o Serginho, para a pastora Adriele, para minha esposa. E não falou nada, só serviu assim. E nós continuamos a conversar. Aí ele estava vindo aqui para o Brasil. Eu falei, de maneira nenhuma que você vai passar em branco. Já que você começou a boa obra, você continue ela. E aí ele veio. E eu tenho certeza que ele tem algo muito poderoso para compartilhar conosco nessa noite. Eu, com bastante expectativa no meu coração, convidei ele para estar com a gente. E ele sabe que ele está na casa dele, que vocês são parte da família dele. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Não é uma placa que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é você e eu, membros, a cada um atuando de uma maneira. E ele é um homem grandemente usado por Deus. E eu estou dando para ele aqui toda a liberdade até as 4 da manhã. Ele pode ficar à vontade. Eu acho que se ninguém... Então ele tem liberdade para trazer para nós aquilo que ele tem aprendido nesses 30 países que ele tem andado pelo mundo, pregando o Evangelho e anunciando as boas novas. Eu tenho certeza que ele está com o coração cheio de testemunhos para compartilhar conosco. E eu sei que o Espírito Santo também revela a palavra de Deus poderosa para a vida dele e ele pode compartilhar conosco. Quantos estão com fome? Quantos têm apetite? Então, amém. Pastor Soares. Obrigado, pastor Sérgio. Glória a Deus. Jesus é o Senhor, amém a todos. Muito obrigado, pastor Célio. Eu o reconheço como a liderança desse ministério. Eu agradeço em grande humildade e temor por essa grande oportunidade. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, eu estou muito humilde diante dessa oportunidade. O Senhor é o Filho do homem. O Senhor tem uma humanidade perfeita. O Senhor veio da descendência de Davi. O Senhor é um cordeiro perfeito, não há nenhum pecado em ti. O Senhor pode então completar a nossa redenção. O Senhor pode ir àquela cruz por nós, nos substituir. Isso pode levar não apenas os nossos pecados, mas toda a velha criação. O Senhor pode crucificar totalmente em ti mesmo. E em sua morte, Senhor, o Senhor conseguiu destruir todas as obras de Satanás. E em sua ressurreição, o Senhor é o Filho de Deus com poder. O Senhor gera a nova criação, que é a igreja, conforme o que o pastor Célio acabou de falar. Senhor, e nesse corpo o Senhor nos inseriu. E hoje podemos, Senhor, nesta reunião que o Senhor marcou, que o Senhor estabeleceu, nós podemos em temor e humildade
dizer que Jesus é o Senhor. Obrigado porque o Senhor preparou um plano para nos levar de volta à eternidade. Senhor, nós não somos desta terra mais. Nós não pertencemos a esta terra. No dia que nós aceitamos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador, iniciou-se uma contagem regressiva para nós deixarmos esta terra e entrarmos de volta nas regiões celestiais em Cristo, entrarmos na eternidade para sempre, e depois dos 1000 anos, uma nova Jerusalém contigo para toda a eternidade. Por favor, ajuda-nos, firma-nos, prepara-nos. No teu nome nós oramos, Senhor. Fala para nós, fala para dentro de nós, no nome de Jesus. Digam amém. Amém. Pastor Célio, eu gostaria de entregar uma bandeira dos Estados Unidos para o senhor. E eu gostaria muito de pedir, se o senhor pudesse orar por nós, pelos Estados Unidos. Mas se o senhor pudesse fazer uma oração agora, e eu agradeceria muito. Nós estamos debaixo de forte juízo nos Estados Unidos, pelos pecados que temos cometido, são muitos. Por favor, ore para o Senhor se lembrar de nós. Estende suas mãos para cá. Pai querido, o Senhor mandou seus filhos, trazer para o Brasil a palavra que nos transformou, nos restaurou, nos libertou e nos curou. Na pessoa do pastor David Robertson, o Senhor nos trouxe a sua vontade. E eu quero te agradecer porque a salvação chegou para nós através da vida daquele homem, desta casa, dessa família. E ele, Senhor, naquele país, semeou uma semente, essa semente deu fruto. Assim agora eu faço esse elo de ligação para interceder por essa nação. E declaramos pelo poder do nome de Jesus Cristo, que os corações dos americanos, nossos irmãos americanos, se volte ao Senhor como foi nos séculos passados. E que eles se convertam dos seus maus caminhos, se arrependam dos seus pecados e sejam perdoados, estejam olhando para cima, da onde o Senhor virá, com um brado de grande glória e com som de muitas trombetas. O Senhor vai arrebatar o seu povo. Nós intercedemos profundamente, do mais profundo do nosso espírito. Salve este país e glorifica o seu nome nesse país. E que esse país possa continuar exportando pregadores por todo o canto desse planeta. Assim como nós fomos alcançados por uma palavra que veio de lá, assim também nós profetizamos o avivamento nos Estados Unidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Thank you so. Muito obrigado, pastor Célio. Gostaria de ler alguns versículos. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 19. Nós estávamos tendo uma comunhão hoje, e o pastor Célio mencionou alguns versículos, e eu gostaria de ficar dentro desses versículos que foram falados. A minha Bíblia está se partindo em pedaços, Senhor Jesus. Apocalipse 19, nós temos aqui a noiva. O capítulo 17 e o 18, nós temos a falsa noiva. E o capítulo 19, então, quando a falsa noiva ela é eliminada e julgada, então se manifesta a noiva de Cristo. Na falsa noiva, o adorno é exterior. Nós vemos no capítulo 17, mas no 19, a verdadeira igreja, o seu adorno é interior.
ela conquistou pelos seus atos de justiça. E aqui fala da festa das bodas do Cordeiro. Recentemente eu estava em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, e eu já estava naquele hotel há 3 dias, e no terceiro dia então nós tínhamos uma reunião com o ex-presidente Donald Trump, e ele viria para falar, e então todo aquele aparato de segurança muito forte. Mas depois que nós passamos, havia um jantar de gala oferecido. Então eu entrei e sentei, eu tive uma mesa muito próxima dele. E quando eu olhei para as pessoas estavam tão bem vestidas, as mulheres, com roupas de gala, os homens. Eu estava com a minha roupinha bem simples, e eu fiquei até, em certo sentido, constrangido. Mas aquelas pessoas, o evento foi anunciado 8 meses antes. E o FBI, para você entrar no evento desse, você tem que ser convidado. E você recebe uma aplicação e você preenche os seus dados. O FBI vai ficar dias te investigando. E depois que ele te investiga tudo, então ele vai aprovar se você vai participar ou não do evento. Mas o que me tocou profundamente foi a maneira com que aquelas pessoas se prepararam para aquele evento. Foram meses planejando qual roupa que eu vou usar, que tipo de maquiagem, o que eu vou usar naquele evento. Eles se prepararam com antecedência. E no dia do evento, então, nós vimos que eles estavam exatamente da maneira com que eles se planejaram muito tempo antes. Nessa festa que nós vamos ver aqui, quem são os cristãos que vão participar? São os cristãos que se preparam com antecedência para participar dessa festa. Aqueles que se entregam de uma maneira, aqueles que começam a se planejar, ele começa a ver a eternidade com antecedência, ele começa a sonhar com a eternidade, e ele começa a se planejar: como eu vou entrar nesta festa? Então ele levanta de manhã, ele está pensando nessa festa, durante o dia ele está pensando, durante a noite, e ele se planeja, ele se programa e ele se prepara para essa festa. Nós não temos a data, mas nós sabemos que o Senhor disse: eu vou vir como um ladrão. Então, quando nós que somos cristãos olhamos para uma festa do mundo que não traz benefícios para nós, as pessoas se preparam para ir, pagam um preço para estar ali, mas com relação à nossa eternidade, o preço que nós estamos dispostos a pagar para estar nessa festa é o preço que ela importa para nós. O quanto essa festa é importante para você vai ser o preço, vai ser o tempo que você vai dispensar para se preparar para estar ali. Apocalipse 19, eu leio com os senhores, versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, reina o Senhor, reina o Senhor. Então nesse momento aqui, hoje, se olharmos, Cristo ainda não está reinando em toda a terra, porque a corrupção ainda, ela prospera, e as trevas, elas têm vindo de maneira muito rápida nesses últimos dias. Essa geração que antecede o arrebatamento
tem experimentado a maior quantidade de pecados de todos os tempos, desde que há humanos na terra. Mas aqui reina o Senhor. Então quer dizer que as coisas negativas estão terminando e o Senhor já está reinando. Então ele diz, eu gosto muito dessa parte, é muito importante. Nosso Deus, o Todo-Poderoso, há um Deus que está sentado em um trono, e Ele sabe exatamente todas as coisas, Ele administra todas as coisas. Todos os dias esse Deus, Ele decide quem vive e quem morre. Todos os dias esse Deus, Ele decide quem vai permanecer. Hoje, durante o dia, quantas pessoas saíram para trabalhar em mais de 200 nações e muitos nunca mais vão voltar para suas casas. Algo aconteceu no trabalho, um acidente, algo que eles não esperavam. Aconteceu porque Deus decidiu, nas mãos de Deus está a soma dos nossos dias. Ele sabe exatamente quando nós entramos nessa terra, e Ele sabe exatamente quando nós precisamos sair, mas Ele sempre fala, você precisa estar preparado, porque aqui Ele é o Deus Todo-Poderoso. No versículo 7, alegremo-nos e exultemo-nos. Nós precisamos nos alegrar e demos-lhes a glória, porque são chegado as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. E se essa é uma profecia que precisa se cumprir. Os céus, ele já está pronto para receber um grupo de vencedores. Os céus está totalmente preparado. Os anjos estão preparados. Essa nova criação que foi gerado na ressurreição de Cristo, ela precisa deixar a terra a qualquer momento. A igreja, ela é exatamente o produto da ressurreição. Ela é comprada na cruz, mas o que garante a nova criação é a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria como qualquer um outro homem. Mas a ressurreição, ele gera algo novo, que ainda não tinha no céu. A velha criação, quando Deus disse, haja luz, as coisas foram sendo criadas por meio da palavra de Deus. Na primeira criação, tudo veio à existência por a palavra de Deus. Mas Deus simplesmente disse, haja, até mesmo o homem, quando ele o criou do pó da terra. Depois ele soprou para dentro desse homem o seu elemento divino. O homem tem uma parte da terra humana, mas ele tem uma parte eterna que não pode morrer. Não pode morrer. Se eu vir aqui em Rondonópolis daqui 30 anos e eu perguntar para as pessoas, aonde que está o pastor Célio? As pessoas de Rondonópolis podem dizer, olha, ele não mora mais aqui, ele não vive mais aqui. Ele não vai estar mais nessa terra, vivendo nessa terra, mas ele vai estar vivendo em outro lugar, porque ele não pode morrer. Aí uma parte dele que não pode morrer é eterna. Ele vai deixar esse mundo físico, mas ele vai seguir vivendo em outro lugar. E nós então nos planejamos para esse momento das bodas do Cordeiro. Em algum momento da nossa vida cristã, nós ou vamos nos encontrar, Jesus vai se encontrar conosco antes, ou nós vamos ser arrebatados. Alguns morrem antes e já vão para a glória, vão
estar com o Senhor aguardando a ressurreição de todos, mas há outros que vão se preparar para o arrebatamento da igreja. E eles vão encontrar o Senhor vivos. Eles vão ser glorificados vivos. Eles não vão conhecer a morte, ainda que a morte seja um sono, apenas um dormir rápido. Mas eles vão ser glorificados nesses corpos mortais. E o sangue e a carne desaparecem, e eles então são levados para dentro da eternidade para todo sempre. Mas aqui diz de uma festa que foi preparada para um grupo. Mas não é um grupo pequeno, porque aqui fala de multidões. A minha pergunta é: você está se preparando para essa festa? Quanto você está se dedicando para se preparar para essa festa? Os céus, ele está reivindicando um povo. O preço que foi pago pela nossa redenção foi muito alto. E nós somente conseguimos pagar um preço elevado por algo que nós queremos, se aquilo for importante para nós. As pessoas, antes de sair o iPhone 14, lá nos Estados Unidos, aí uma fila naquela noite, vai ser lançado às 10 horas da manhã, a maior loja da iPhone vai estar em Miami Beach, e as pessoas fazem uma fila lá, gigante, porque o iPhone 13 vai ser lançado, o 14 vai ser lançado, ou o 15 que está para ser lançado. Eles estão dispostos a pagar um preço por aquilo. Eles querem aquilo. Eles não importa quanto vai ser, eu quero o lançamento. Quanto nós estamos dispostos a pagar um preço agora, para nos prepararmos para esta festa das bodas? Qual o preço que você está disposto a pagar agora? Pastor Célio, eu não escuto nenhum amém. Falem amém, amém. Jesus, ele se entregou de uma maneira que até o Pai chorou. Nós não tínhamos como entrar na eternidade. Quando Adão pecou, o pecado trouxe a condenação, e a condenação trouxe a morte. Então nós nos tornamos criminosos, destinados à morte. Todos nós, nascer, crescer e morrer, a morte vai nos alcançar. Quando Jesus ele decide pagar tal preço, a eternidade exigia do ser humano um preço que o ser humano todavia não podia pagar. Porque ele precisava pagar esse preço dentro da eternidade. Ele pecou na terra, mas ele ofendeu a eternidade. Ele precisava ir lá na eternidade pagar um preço, mas os céus estavam fechados para a humanidade. Somente aquele que desceu do céu, ele poderia voltar aos céus. Somente alguém que já estava na eternidade, vivendo na eternidade, poderia pagar esse preço para os humanos. A redenção que abriu o Santo dos Santos, para mim e para você, teve um alto preço. Por isso agora os céus está nos reivindicando. Está dizendo, chegou o tempo de uma evacuação. Eu estou aqui, a minha esposa e a minha filha estão na Flórida, e
a qualquer momento vai chegar 2 furacões. Mas quando os furacões eles se formam no Golfo do México ou nas ilhas do Caribe, o governo da Flórida já começa a monitoreá-los. Faltam 10 dias, o governo fala, vai chegar aqui categoria 3 ou 4. Os ventos vão ser 220 quilômetros por hora. E na medida que vem 9, 8, 7, ele vai nos dando as alertas. Esse furacão é perigoso, ele vai ser forte quando tocar na terra. Vocês precisam evacuar. Evacuação. Então quando falta 2 dias, nós já começamos a ver o céu começar a escurecer. Faltando 1 dia, há muitas nuvens e já começam chuvas. E o governo, evacuem. Eles começam a nos ordenar a sair. Porque vai ser muito forte, é um monstro que está vindo. Então o que nós fazemos? Nós simplesmente obedecemos o governo. Nós simplesmente saímos. Essa não é uma hora de desafiar a Deus. Nós simplesmente saímos. Mas há pessoas que falam, eu não vou sair. Não vai acontecer nada. Aí vocês veem nas notícias centenas e centenas que cada vez que um desses monstros toca na terra, ele destrói muita gente porque eles foram alertados e eles não se prepararam para sair. O Senhor está dizendo que o arrebatamento vai acontecer e que depois do arrebatamento vai ter perigo. A terra não vai ser mais a mesma. O status da terra vai mudar. Uma nova ordem mundial é estabelecida, um novo governo é estabelecido na terra. E os cristãos que perderam o arrebatamento, eles não vão ter nenhum privilégio naquela dispensação. E o Senhor está dizendo, se preparem porque o perigo está chegando. A era da graça, ela termina exatamente com o arrebatamento. O Espírito Santo, ele vai remover, ele está preparando uma evacuação dessa noiva santa. Para tirar da terra, arrancar da terra. E o sangue que está na tampa do propiciatório, ele é removido no momento do arrebatamento. Por isso que nós temos a última semana de Daniel, os últimos 7 anos. Esse período não é para a igreja. Por isso ele diz, Daniel, 70 semanas estão destinadas para o teu povo e para os judeus. Já se passaram os 69, mas essa última está aí na frente, à nossa frente. O Senhor está falando agora para a igreja. Há uma festa que enquanto na terra, um grande juízo vai estar operando nos céus, uma noiva vai estar celebrando. Vai estar comemorando junto com o seu amado Jesus Cristo por toda a eternidade. Versículo de número 8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Eu tenho um irmão, um pastor, muito amigo nosso, da minha família. Ele é um americano. E ele está aposentado no Army, na aeronáutica. E ele era um paraquedista, não queria o Senhor. E um determinado dia ele saltou de paraquedas, ele é do exército, da aeronáutica, e o paraquedas dele não abriu. E ele, naquele momento, ele recebeu a Jesus. Eu creio que se eu e você estivesse ali, nós também receberíamos naquele momento. Ele lutou contra o Senhor, mas agora que ele está descendo de uma queda direta, ele decidiu, Senhor, por favor, me recebe agora. Eu te aceito. Naquele momento ele conseguiu se arrepender de todos os pecados desde que ele tinha nascido, rápido.
Enquanto ele se arrependia, uma parte do paraquedas abriu e conseguiu segurar o impacto no chão. E ele conseguiu cair suave no chão, mas quebrou todo o corpo. Ainda assim se quebrou e sobreviveu. Agora ele se converteu ao Senhor e ele é um pregador do Evangelho. E ele dá esse testemunho que exatamente Deus o salvou no último minuto, porque se ele não recebe o Senhor, ele não estaria mais nesta terra. Ele estaria vivendo em outro lugar sem Deus. Mas nesse versículo fala os atos de justiça. Muitas vezes Deus vai permitir situações, e as situações é para nos trazer de volta para esse princípio da justiça, que fala de um viver santo e um viver justo. A justiça é exatamente você conseguir entrar em um padrão da eternidade exigido pelo reino de Deus em nosso viver diário, sem importar perseguições, sem importar as dificuldades que vão surgir diariamente, como um fogo que vem para purificar a noiva. E o Senhor disse que o juízo, ele já começou. A igreja, como a casa de Deus, ela participa diariamente de situações permitidas pelo Senhor, para nos purificar, para fazer com que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo se tornem irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. As dificuldades vão remover do nosso interior toda a injustiça. Quando nós não murmuramos, hoje eu ouvi um testemunho, e o pastor Célio exatamente falou sobre murmurar. E o Senhor mostrou para ele que havia uma grande bênção, e ele tocou em uma parte da bênção. Talvez ele conseguiu tocar em 10% daquela bênção, ou 5%. Mas o Senhor disse, você não vai conseguir, não conseguiu tocar em tudo, né, pastor Célio? Porque houve, nesse momento, uma dificuldade. Isso sempre passa comigo também, sempre. Eu me lembro de uma situação que passou em Los Angeles, principalmente em São Francisco. Tem uma ponte muito conhecida. Creio que muitos de vocês conhecem aquela ponte. Eu estive muitas vezes ali, em São Francisco, ali na Califórnia, 6 horas de carro. E uma determinada pessoa, ela subiu naquela ponte, ela queria se matar. E isso passa muito ali. O governo tem feito mudanças, colocado coisas lá embaixo para tentar salvar as pessoas. E aquela pessoa saltou e morreu. Ela se suicidou. E os policiais então foram lá e conseguiram pegar o seu corpo, e havia uma carta no bolso daquela pessoa. E na carta estava escrito assim: eu vou sair da minha casa e eu vou caminhando até aquela ponte e eu vou me suicidar. Mas se eu encontrar alguém na rua que converse comigo, que fale alguma palavra para mim, eu não vou me suicidar. E aquela pessoa caminhou devagar até a ponte e saltou. E era como quase 40 minutos. E ela não achou ninguém para falar uma palavra com ela, para dar qualquer palavra, para dizer, por favor, pare. Deus está mandando eu te dar uma palavra, por favor, deixa eu fazer oração. Ela foi bem devagar, caminhando. Já estava decidida. Satanás tinha colocado isso ali. O que são os atos de justiça? Quando nós olhamos a palavra pescador,
é alguém que está preocupado com algo. No sentido espiritual, é alguém que não perde oportunidades. Não perde. Todos os dias, quantas pessoas passam perto de você que estão indo para o inferno? E muitas vezes nós não abrimos a nossa boca. O seu vizinho, no seu trabalho, no posto de gasolina, no mercado, quantas dezenas e centenas de pessoas passam perto de você todos os dias? E quantas o Evangelho chega a partir da sua boca para elas? Nos cemitérios todos os dias, há pessoas sendo sepultadas. E quantas dessas pessoas era alguém que você conhecia e você nunca pregou o Evangelho? Do que adianta nós termos a coroa da vida se pessoas do nosso lado estão se perdendo? O fruto aqui da justiça é você se preocupar exatamente com essas pessoas. E eu ouvindo o testemunho que eu não conhecia, da maneira com que me foi falado pelo pastor Célio, eu fiquei impressionado. Agora a pergunta é, toda essa obra que está sobre o pastor Célio, todo o encargo de salvar as almas e o esforço que é dispensado, também está em você? O quanto as almas são importantes para você? A justiça aqui, ela tem 3 aspectos. Eu não tenho tempo de tocar nos 3, mas um deles está na parte dos frutos. O outro está na parte da santidade. E o outro na parte da sua consagração. E isso envolve o temor de Deus. Na parte da justiça relacionada com seus frutos, a noiva, ela é alguém que frutificou. Ela deu muitos frutos, ela não perdeu oportunidade. Ela de fato se preocupou com as almas como Cristo se preocupa. Ela decidiu dar a sua vida para salvar alguém. Mesmo sabendo que dificuldades vão surgir, quando Deus vai te usar, ela não desistiu. Se nós tomarmos agora, nesse momento crítico, que a igreja está vivendo muito próxima de ser removida da terra, se nós passarmos a viver tão somente a nossa vida, e passarmos a viver só nos nossos projetos, objetivos, e fazermos projetos para médio e longo alcance. Puxa, daqui 3 anos, daqui 10 anos. Mas com relação às coisas do reino dos céus, nós não temos nenhum projeto para me preparar e para ajudar outras pessoas. Como eu vou estar nessa festa das bodas do Cordeiro? Até mesmo um ladrão, eu não gosto de usar essa palavra, mas até mesmo um ladrão, quando ele vai fazer um assalto, ele precisa ter excelência. Ele tem que fazer com excelência para ele não ser pego. Quando se trata da justiça, se nós não usarmos a excelência e sermos amadores, fazermos, vou salvar, vou pregar quando eu quero, quando eu tenho tempo. Para as minhas coisas eu sou um grande profissional, mas para as coisas do reino eu sempre sou um amador. Aqui ele disse que as vestimentas foram confeccionadas pela justiça dos santos. Ele se preocupou com o reino. Ele passou a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ele decidiu dar a sua vida pelo reino, a tal ponto que agora ele pode dizer: Senhor, as minhas vestimentas, elas foram confeccionadas por ti mesmo. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos. Eu creio que todos nós que somos pais aqui sabemos disso. Quando eles eram pequenos e nós os levávamos a algum mercado,
E eles queriam alguma coisa do mercado e começavam a gritar. Mas nós não queríamos dar aquilo, é muito doce, ou eles não estão preparados, e eles gritavam. Faziam aquelas coisas no chão e nós ficávamos com vergonha. Mas de repente nós tínhamos que repreendê-los em casa ou em algum determinado lugar. E eu me lembro que quando eu dava o brinquedo que ele queria, ou aquilo que ele queria, um chocolate ou algo, então ele me abraçava, me beijava e dizia: eu te amo. Eu não sei se vocês já viram isso com os filhos pequenos. O amor deles para com o pai está relacionado não pelo que o pai é para ele, mas pelo que o pai dá para ele. Se o pai deu aquele brinquedo, agradou e ele se manifesta: eu te amo. Mas se o pai não dar, ele está bravo ou está irado com o pai. Quando nós aceitamos o Senhor, ainda somos essas crianças. Então o nosso amor ainda é medido por aquilo que o Pai dá para nós. Mas na medida que nós vamos crescendo, nós temos que ir buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Quer dizer que se nós ganharmos algo, nós estamos felizes com Jesus. Mas se nós não ganharmos nada dele, nós vamos seguir felizes com ele. Já não é pelo que ele vai me dar, mas é pelo que ele representa para mim. Não sei se vocês compreendem, mas nesse momento, quando o nosso amor por ele começa a avançar, as características são exatamente essas: pregação do Evangelho, preaching the gospel of the kingdom, pregar o Evangelho do reino. É esse Evangelho que vai produzir o que nós chamamos em inglês de masterpiece of God, quer dizer a obra-prima de Deus. A igreja, ela está sendo produzida pela justiça como obra-prima, porque ela está totalmente envolvida na agenda de Deus. Ela está envolvida com os interesses de Deus na terra, com o propósito de Deus na terra, para agora, para já. Ah, se eu ouvisse um amém. Ah, se eu ouvisse um amém. Então me falou, no versículo 9, o anjo escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A ceia das bodas do Cordeiro. Nenhum ser humano, depois da queda de Adão, ele veio para ficar nesta terra para sempre. Ninguém vai sobreviver. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos precisar estar diante do Senhor. E a questão é, primeiro, a minha preparação para essa festa, e segundo, quanto de frutos eu tenho. Os meus frutos, eles vão chegar na minha frente. Eu vou estar atrás. Os frutos é que vão dar testemunho. É os frutos que dão testemunhos de você. Eu posso falar bem de você, e eu vou falar. Mas no Evangelho de João, Jesus disse, João Batista falou bem de mim, mas os meus frutos testificam de mim. Se você tem frutos, eles precisam chegar na sua frente. No arrebatamento, eles estão na sua frente. Eles dão testemunho que você viveu um padrão de justiça e santidade nessa terra. Você se preocupou com a agenda de Deus. Bem-aventurado, são felizes aqueles que são chamados. Essa palavra feliz, bem-aventurados, eu gosto tanto dela porque ela me inspira. E eu me lembro muito bem que quando eu não sei como funciona mais no Brasil, mas na minha época que para você fazer um vestibular, você pagava uma inscrição e depois você fazia a prova
E se você passou, o seu nome aparecia numa lista. Eu não sei se é assim mais, mas você pagou uma inscrição, depois você fez a prova. Se você foi aprovado, o seu nome aparece ali. Essa palavra feliz, nas bem-aventuranças de Mateus 5, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados pobres de espírito, todas as bem-aventuranças, feliz quer dizer que o seu nome já está na lista daqueles que foram aprovados no vestibular. Feliz, nessa tradução do original grego, não é alguém que vai fazer o vestibular, ou alguém que pagou a taxa para fazer, mas é alguém cujo seu nome aparece na lista. Você já passou, você já conseguiu a nota. E aqui quando ele fala feliz, quer dizer que você foi aprovado, e que agora você já está dentro da festa das bodas do Cordeiro. Quando nós recebemos a Jesus, acabou tudo para nós. Acabou tudo. O que isto quer dizer? Quando recebemos ao Senhor, o Senhor está olhando para nós e está dizendo: agora você me recebeu, você vai ser batizado, acabou para você. Você agora pertence à eternidade. Você agora tem que se preparar para deixar essa terra. Eu já te encontrei. Nos Estados Unidos existe a pena de morte. Em alguns estados existe a cadeira perpétua, aquela cadeira que a pessoa é executada ali. E existe uma outra pena. Mas aquele prisioneiro, depende do seu crime, ele foi condenado. Em alguns estados ele precisa ser executado, terminou para ele. Quando nós caímos em Adão, a morte quer dizer você foi condenado à morte. Então o que o Senhor faz? Gentilmente, Ele pega a igreja, esses grandes eventos que têm sido feitos aqui, Rondonópolis já foi evangelizada completamente. Ele pega esses eventos, por exemplo, e aquela pessoa foi condenada à morte, mas ela está andando, ela está solta. A igreja vai lá e captura essa pessoa. Ela precisa ser executada. Então a igreja tem a função de pegar essa pessoa. Ela recebe o Senhor, mas ela precisa agora passar pelas águas. O que quer dizer quando a igreja leva ela, quando ela entra nas águas? Quer dizer que aquela condenação que ela recebeu em Adão para morrer, quando ela vai nas águas, ela realmente está sendo executada. Realmente aquela condenação agora veio sobre ela, termina. E quando ela está sendo levantada, esta pessoa agora, ela está sendo levantada para dentro do corpo de Cristo, ela foi agora uma transferência de reino. Não dá para explicar um animal que nasceu do reino dos herbívoros, como a vaca. Como que a vaca, ela pode sair do reino dos herbívoros e ela vir para o reino dos carnívoros, como o leão? Não tem jeito. Cada tipo de vida nasce, produz uma vida de acordo com o padrão da lei daquela vida. A vida animal, ela vai produzir um animal, mas se é um herbívoro, ou se é um carnívoro, um selvático, um doméstico, cada vida tem o seu próprio reino, tem as suas próprias leis. E nós temos bilhões de vidas no planeta, mas a ordem é: se você nasceu do reino dos carnívoros, você vai ter que morrer naquele reino. Porque a maneira de você entrar num reino é pelo nascimento. Se você nasceu no reino dos humanos, ali você vai ter que morrer nele. Mas como explicar? Nós nascemos em um reino que fomos condenados. Como entrar para um outro reino? Ser nova criação. Exatamente quando nós levamos a pessoa, quando ela é sepultada ali, ela levanta para dentro de um novo reino. A ciência não vai explicar isso, ninguém vai. Mas a Bíblia diz que agora você nasceu
como uma nova criatura para dentro do reino de Deus. É naquele momento que terminou tudo. A nova criação, ela é Melquisedeque. Ela não tem princípio e ela não tem fim. A nova criação agora, como é que você vai celebrar essa nova criação? Se nossa humanidade é tão pobre e ela agora faz parte da nossa divindade, ela tomou a nossa divindade, como que eu posso viver essa nova criação? No aspecto físico eu tenho um princípio e eu tenho um fim, mas nessa vida que eu recebi, eu já não morro mais. Como eu viver essa nova vida na terra? Como eu posso vivê-la? Agora eu faço parte de um novo reino, eu tenho um novo passaporte. Eu tenho um passaporte celestial que me foi colocado nas mãos e alguém está dizendo, vem para cá. Se prepara e vem para cá. Quando eu fui em Taiwan pela primeira vez, eu fiquei planejando, eu entrei na internet, eu queria ver as notícias, eu queria saber o clima, eu queria saber como que funciona, onde que eu iria. Eu me preparei para Taiwan, mas para entrar na glória, como essa noiva, como que eu vou me preparar? Eu queria saber como que era lá. Aqui eu preciso agora saber como é os céus, aonde que eu vou ficar, que corpo que eu vou ter, que tipo de vida que vai se manifestar. Eu me lembro, quando nós começamos juntos com o pastor Célio, nós tínhamos ali, nós estávamos começando, e o chamamento dele, ele recebeu o Senhor, e ele não chamava as pessoas para se reunir, ele não chamava. Então ele começou na casa dele ali, e ele somente tinha o encargo de ministrar para as pessoas, ajudar as pessoas a conhecer a eternidade. Ele não tinha projetos de abrir locais grandes. Ele não tinha um projeto, ele não tinha ambição, ele queria simplesmente ser um pescador, ajudar as pessoas. Mas o Senhor sempre provocou ele. Da casa dele, uma pessoa que ouvia a ministração falava para outro, numa reunião tem 4, na outra já dobrou. Ele não sabia de onde que estava vindo pessoas. Eu me lembro muito bem que ele não demorou muito, ele foi forçado pelo Senhor a alugar um local. Eu não me lembro o nome daquela rua, pastor Célio. Exatamente, Tiradentes. E então ele alugou um local ali, não eram os planos, mas o senhor queria. E ele não chamava as pessoas. E eu fiquei do lado do Rondonópolis Clube, mas eu me lembro que ele seguia ministrando ali, nós éramos vizinhos. E havia algumas pessoas que saíam do ministério, que estava nas mãos do pastor Célio, e vinha para o Rondonópolis Clube. E aí alguns falavam, o pastor Célio é assim, assim, assim. Ah, é? Ah. Mas havia alguns que saíam do Rondonópolis Clube e iam para o Sol da Terra e falava, o pastor Soares é assim, e o pastor Célio, ah, é? Aí passou-se um tempo, eu liguei para o pastor Célio. Pastor Célio, eu sou o pastor Soares, tudo bem? Tudo bem. Ele foi muito gentil. E eu falei, será que a gente pode almoçar juntos? Está acontecendo algumas coisas nas nossas igrejas, precisamos almoçar, vamos conversar? Ele falou, vamos. Eu me lembro que então nós marcamos um almoço na churrascaria Verde Vale, pode ser? E ele foi muito gentil, nós nos sentamos, almoçamos, aí nós conversamos, pastor Célio, olha, tem irmãos que saem do ministério que eu estou e vai lá e fala mal de mim para o senhor, mas tem irmãos que vêm de lá e falam mal do senhor para mim, como é que nós podemos resolver isso? Então ele falou, a partir de hoje, se alguém for falar mal de você, eu vou cortar imediatamente. Eu falei, eu também vou cortar imediatamente. Está decidido. Aí ele falou assim, mas eu quero te fazer um convite, você vai precisar ir lá na minha igreja pregar. Eu fiquei assustado.
Eu falei, eu vou, mas se você vir na minha igreja pregar. Aí ele aceitou o convite. Aleluia, ele aceitou o convite, amém. E eu me lembro, irmãos, que então eu fui lá primeiro. Cheguei lá, irmãos, eles me honraram. Eu fui tão honrado. Eu fiquei tão sem graça, tão humilde diante dos irmãos, o amor. E aquele salão estava lotado, não tinha espaço. Ele tinha acabado de alugar aquilo, já não cabia mais, irmãos. E eu entrei apertado ali. E depois ele veio e ele pregou lá, onde eu estava. Irmãos, daquele dia para cá, o pastor Célio sabe que nunca mais alguém falou, não é, pastor Célio? Nós passamos a ser, um apoiava o outro, naquele começo. Mas eu saí de Rondonópolis, o Senhor me levou, eu fiquei em 22 estados do Brasil, eu morei em muitos estados, havia ano que meus filhos eram matriculados em 5 escolas, em estados diferentes. Eu morei na Argentina, muito tempo, fui aprender a falar o espanhol, depois eu fui para os Estados Unidos em 2012 e já estou lá há quase 12 anos. E eu rodei uns 30 países. Eu fui em todos os continentes. E eu falo praticamente 3 idiomas. Eu posso dizer para vocês, eu também tenho um doutorado, eu sou doutor em teologia pela Universidade da Flórida. O meu doutorado é registrado no governo da Flórida e reconhecido pelo governo. A minha tese, ela foi aprovada e é registrada. Mas tudo que eu tenho não serve para nada se eu não viver em justiça e santidade. Ao contrário, isso vai me condenar. Vai me condenar. O pastor Célio, ele não saiu. O Senhor fez ele ficar aqui. E no início as pessoas queriam que ele abrisse congregações. Ele falava, não, Deus não mandou. Não, mas abre uma congregação no bairro tal. E às vezes havia bairros com muitos irmãos. E ele falava, Deus não mandou. Ele não abria nenhuma congregação. E quando ele se mudou para a Bandeirantes, ele falou, quem quiser vir comigo, vem. Ele não brigava. Ele acreditava que o que ele estava pregando, as pessoas precisavam. Ele acreditava na obra que o Senhor deu para ele. E quando Deus deu aqui, deu essa região para ele, I remember very well. Eu me lembro muito bem que ele falou a mesma coisa. Quem quiser vir comigo. Então Deus usou ele como um bumerangue. Pode ser bumerangue, tá bueno em português? Ele sai de Rondonópolis e ele volta. Ele vai, ele volta. Ele vai, ele volta. Ele vai, ele volta. Eu fui e não voltei. Mas ele foi, ele vai. Ele já rodou várias partes do mundo. Eu acho que ele rodou mais do que eu já. Essa última vez que ele esteve nos Estados Unidos com a sua equipe, a sua família, e eu me lembro que ele passou pela Flórida. Geralmente ele entra ali por Califórnia, que fica mais perto para ele ir até o estado ali, o estado de o Arizona. Então, ele passou pela Flórida e eu tive a oportunidade de servi-los. Foi a primeira vez que ele passou pela Flórida e eu sabia que tinha alguma coisa. E nós tivemos boa comunhão e não paramos de falar mais. E ele falou, o dia que você vir no Brasil, por favor, me avisa. Então, eu sempre venho ver os meus pais. A minha mãe está comigo. Dona Cecília, onde está a minha mãe? A minha mãe, Cícero. A minha mãe está ali. A minha mãe, por favor.
Por favor. Essa é a minha mãe, a dona Cecília, ela tem 85 anos. Irmãos, é a minha mãe, que alegria, irmãos. Eu estou tão feliz. A minha mãe. O meu pai está com 87 anos. Thank you so much. Aliás, muito obrigado. Eu estou com a minha irmã ali também, a Luzia. Eu estou com o meu cunhado Cícero. Estou com mais um precioso presbítero, amigo. Irmãos, é tão bom ter a nossa família, né? A minha mãe é tão preciosa. Ele sempre foi e voltou. Deus sempre teve um plano com o pastor Célio aqui na cidade. Ele poderia estar fora daqui já. Irmãos, posso afirmar para vocês, ele já poderia estar lá nos Estados Unidos, morando lá. Posso afirmar isso. O Senhor não permitiu. Nunca. Você vai e você volta. Então eu quero finalizar honrando. Nós começamos juntos e pouco o Senhor me tirou e Ele se manteve aqui, evangelizando Rondonópolis e evangelizando Mato Grosso e outros estados e outros países também. Eles não perdem tempo. Aonde ele está pregando o evangelho, salvando pessoas. É incrível. Eu preciso aprender com ele. Eu não sou tão ousado assim. Eu quero finalizar. Todos vocês já ouviram falar do Titanic? Parece-me que saiu até um filme daquele grande cruzeiro que estava navegando por águas frias do Pacífico. E em algum momento ele encontrou com, eu vou usar a palavra, um pedacinho de gelo que aparecia. E mesmo sendo um navio com os maiores recursos da época, ele não suportou, ele afundou. Dentro daquele navio, não se falam, a história não conta, o filme fala uma parte apenas do hino. Mas havia um evangelista ali dentro. Um grande evangelista. Eu me lembro do pastor Célio. Então, no Canadá, eu estive várias vezes ali. É um país extremamente ateu, muito difícil de se pregar. No Canadá, alguns anos depois que aquele grande navio afundou, alguém estava em uma igreja dando um testemunho que ele era um sobrevivente do Titanic. E aquele testemunho ele foi registrado. E ele contava que naquela noite, naquele navio estava um grande evangelista viajando, ele estava vindo para os Estados Unidos. E durante todo aquele percurso ele pregava o evangelho dentro do navio. Ele não deixava as pessoas sem receber a Jesus. Quando o navio se chocou com aquele iceberg, um pouco depois da 1 da madrugada, aquele evangelista estava pregando o evangelho. E como eles não tinham barco suficiente, então mais para os ricos conseguir entrar naqueles barcos infláveis, porque eles não acreditavam que aquilo iria afundar, por isso não tinha barco suficiente. Mas aquele evangelista, ele conseguiu apenas um colete. Tá bom a palavra colete? Colete. Então, quando ele começou a afundar, ele saltou na água, mas as águas geladas do
Então as luzes, na medida que o navio foi afundando, as luzes iam se apagando. E as ondas que eram provocadas pelo navio que ia afundando ia aumentando. E aquela pessoa que estava no Canadá dando um testemunho, ele disse que não pôde entrar nos barcos porque não permitiram, e ele saltou dentro da água gelada. Ele conseguiu saltar, mas ele sabia que ele teria apenas alguns minutos de vida pela temperatura que estava a água. E ele conta que ele estava flutuando, tinha afundado e voltou, já estava para morrer. De repente ele viu que as ondas, se aproximou uma pessoa dele com um colete e gritou para ele: você já recebeu Jesus? Ele levou um choque, ele disse não. Então aquela pessoa disse: você tem que receber Jesus. E soltou da mão dele, e as ondas levou esse homem. Desapareceu na escuridão, e gritos para todo lado, pessoas gritando, pessoas morrendo, sendo afogadas, não voltavam mais, crianças. E de repente ele disse que volta. As ondas trouxe novamente aquele mesmo homem, e aquele homem gritou: você já recebeu Jesus? Ele falou: ainda não. O homem disse: receba agora. Ele falou: recebo Jesus. Então aquele homem tirou o colete e deu para ele, e ele vestiu. Ele vestiu o colete e aquele homem desapareceu. Aquele evangelista, ele não foi um dos sobreviventes. Então quando vai checar quem estava no navio, aí aparece o nome dele e fala que ele era um evangelista e ele morreu. Mas o testemunho que no último minuto da vida dele, ele estava salvando almas. My question is, a minha pergunta é: se fosse você que estivesse naquelas águas, e você sabia que tinha só alguns minutos de vida, o que você faria? Número um, você iria se preocupar em conseguir a salvação para você, tentar encostar num daqueles barcos, agarrar, tentar subir na marra, ou você iria salvar alguém? Aquele evangelista, ele tinha alguns minutos de vida, ele dedicou para salvar uma pessoa. E no Canadá, quando aquele homem testemunhou que ele foi salvo por aquele evangelista, então quer dizer que no Titanic nem tudo foi negativo. Teve uma parte que a história não contou, mas aquele homem contou. Ponha-se de pé, por favor. Eu gostaria de fazer uma oração. Eu vou fazer duas orações. A primeira, se você quer receber Jesus nessa noite. Se você está aqui e ainda não recebeu o Senhor, ou se você está aqui, mas você segue pecando, você está vendo pornografias, não tem temor, você não conseguiu vencer partes morais, e você está percebendo que se o arrebatamento acontecer, você vai ficar. Você percebe que você não está frutificando também. Então, se você quer receber a Jesus, porque se você seguir pecando constantemente, quer dizer que você ainda não foi regenerado, você ainda não recebeu Jesus de verdade. Você pode estar aqui, você pode vir aqui, mas se você escuta as pregações do pastor Célio, dos pastores, e não há uma mudança, se você não consegue deixar o pecado,
é porque você ainda não foi regenerado. Porque aquele que nasce de novo, ele não consegue viver pecando. Eu não vou te chamar aqui para não te expor, mas você aonde está, você pode repetir comigo essa oração. Ter um novo começo hoje. Eu venho no nome do Senhor para anunciar que o arrebatamento vai acontecer. E que você precisa se apartar do pecado, da injustiça. Você precisa pregar o Evangelho como um louco e salvar pessoas. Cooperar com o programa que o Senhor deu nessa igreja. Um programa para Rondonópolis, para o estado e para o Brasil. E até para outras nações. Repita comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu reconheço que tenho falhado contra Ti. Eu reconheço que tenho pecado contra Ti. Eu não consegui atingir o padrão de justiça. Eu não tenho os frutos que o Senhor espera que eu tenha. As minhas vestimentas ainda não estão prontas, Senhor. Eu me arrependo profundamente de todos os pecados que eu cometi através da minha língua, através da minha boca. Eu me arrependo dos pecados que eu cometi através dos meus olhos, dos pecados através do meu ouvido, das minhas mãos e do meu corpo. Eu me arrependo pelos pecados que eu cometi na minha alma, através da minha mente, das minhas vontades, das minhas emoções. Eu me arrependo pelos pensamentos perversos do meu coração. Eu me arrependo pelos pecados que eu cometi até em meu espírito não regenerado. Até mesmo idolatria, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu clamo pelo Teu sangue agora. O sangue eterno. O sangue da nova aliança. O sangue do amado dos céus. Eu me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados. E eu tomo o Teu sangue como base para a justiça de Deus em mim. Eu tomo o Teu sangue para me justificar diante de Deus. Eu tomo o Teu sangue para me reconciliar com Deus. Porque os meus pecados fizeram separação entre mim e Deus. Eu tomo o Teu sangue para me santificar. Senhor, guia os meus passos para a eternidade. Me ajuda a viver uma vida de arrependimento, mas também de dar frutos para o Senhor. No poderoso nome de Jesus. Today, hoje, I am born again. Eu nasci de novo.